Conjunto dos números racionais, Projeto Celeritas, canal Jair Lucinda. Bem-vindo à aula sobre o conjunto dos números racionais. Para entender a origem dos números racionais, observe que a divisão de 4 por 2 é igual a 2, se é um número inteiro. A divisão de 9 por 3 é igual a 3, também é um número inteiro. Então, são dois exemplos aqui de divisões cujos resultados são números inteiros. Mas também há divisões cujos resultados não são inteiros. Por exemplo, 3 dividido por 2 é igual a 1,5, 5 dividido por 2 é igual a 2,5. São dois exemplos aqui de divisões cujos resultados não são números inteiros. As divisões que não são números inteiros motivaram ou provocaram o surgimento dos chamados números racionais. Aqui, neste segmento de reta, está representado os números inteiros. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E do lado esquerdo, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Mas um número que está no intervalo, bem no meio aqui do intervalo entre menos 3 e menos 2, não é um número inteiro, é 2,5. Menos 2,5. Aqui entre menos 2 e menos 1 é menos 1,5. Menos 1,5. E no intervalo entre menos 1 e 0, menos 0,5. Entre 0 e 1, aqui tem 0,5. Aqui 1,5. Entre 3 e 4, neste intervalo bem no meio, tem o número 3,5. Não são números inteiros. E o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E a definição é a seguinte: que o conjunto dos números racionais são dados por números do tipo A sobre B, para todo A pertencente ao conjunto dos inteiros e B pertencente ao conjunto dos inteiros não nulos. Esta é a definição do conjunto dos números racionais. E Q estrela ou Q asterisco é o conjunto dos números racionais não nulos, é o conjunto dos números racionais que exclui o zero. São números do tipo A dividido por B para todo A pertencente ao conjunto dos inteiros não nulos e B também pertencente ao conjunto dos inteiros não nulos. Desta definição, fica claro que, por exemplo, podemos escrever 3 como sendo igual a 3 dividido por 1. Portanto, o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Isto é, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números racionais. E como os números naturais, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, concluímos que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números racionais. E esta propriedade, ou esta observação, pode ser representada usando o diagrama de Venn. Aqui, a área interna, que representa os números naturais. Esta área que engloba esta área interna representa os números inteiros. E esta área aqui, a mais externa, que engloba as outras duas, toda a área, representa o conjunto dos números racionais. E as propriedades do conjunto dos números racionais, ou as propriedades dos números racionais, são as seguintes: a soma de um número racional com outro número racional também vai dar um número racional. E aqui está, por exemplo, 2,5 mais 1,2 é igual a 3,7. Assim, a soma de um número racional com outro número racional é igual a um número racional. E um número racional menos um número racional vai dar ou é igual a um número racional. Por exemplo, 3,5 menos 1,2 é igual a 2,3. Portanto, a diferença entre um número racional, a diferença de dois números racionais, ou seja, um número racional menos o outro número racional, vai dar um número racional. E
A multiplicação de um número racional por outro número racional também dá um número racional. Por exemplo, 0,5 vezes 0,6 vai dar menos 0,30. Portanto, aqui o produto também leva a outro número que também é racional. E a divisão de um número racional por um número racional diferente de zero vai dar um número racional. Um exemplo simples é aqui 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Ou menos 9,2 dividido por 2 é igual a menos 4,6. A divisão de um número racional por um número racional diferente de zero vai dar um número racional.